pessoal, tudo bem? Olha só, nessa aula aqui nós vamos trabalhar a acentuação gráfica dentro de exercícios. Nós temos aí numa videoaula tudo a respeito da acentuação gráfica. A gente fala lá sobre sílabas tônicas, sílabas átonas, diferença entre palavras com sílabas tônicas acentuadas, não acentuadas, as palavras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, tudo isso aí já foi mencionado na aula anterior que vocês têm aí. Hoje a gente vai direto para as questões de concurso. Vamos analisar ao todo 3 questões. Então preste atenção aí na primeira. Assinale a opção cuja palavra não deve ser acentuada. Letra A. Todo o ensino deveria ser gratuito. Letra B. Não vês que eu não tenho tempo? Letra C. É difícil lidar com pessoas sem caráter. Letra D. Saberias dizer o conteúdo da carta? Letra E. Veranópolis é uma cidade muito bonita. Muito bem, eu tenho que procurar a alternativa que não deve ser acentuada. Então vamos entender o seguinte. Nós vimos na aula anterior que existem as sílabas tônicas, que são as mais fortes de uma palavra. Quando eu falo, por exemplo, a palavra pato, pato, pá é sílaba tônica, to é sílaba átona. O TO é pronunciado com intensidade menor. Tanto é que o to fica tu, pato, pato. Então, levando isso em conta, outro critério interessante é a gente lembrar que a sílaba tônica nem sempre é acentuada. Da mesma maneira que eu acabei de falar pato, que não tem acento, se eu falasse a palavra ácido, o A é a sílaba tônica e esse A recebe o acento. Então a questão aqui é a gente entender dentro do exercício quando é que uma palavra tem a sílaba acentuada. Nessa primeira questão nós vamos tomar cuidado com a palavra gratuito. Vejam que muitas pessoas falam gratuito, mas a pronúncia correta da palavra é gratuito. Gratuito. Ela é uma palavra paroxítona. Palavras paroxítonas que terminam com a letra O não recebem acento, assim como gratuito não recebe, fortuito não recebe, a palavra muito também não receberia o acento gráfico. Portanto, na letra A, a gente já encontra a alternativa correta, né? Essa é a questão em que nenhuma palavra deve ser acentuada. E na letra B, professor? Não vês que eu não tenho tempo? Observe aqui a palavra vez. Esta palavra é uma monossílaba tônica terminada em S. Você pode lembrar disso, que é a regra, ou você pode fazer aquele critério de associação. Vez é uma palavra que rimaria com a palavra mês. Então, se mês tem acento, esse vez com S no final recebe o acento gráfico. Portanto, aqui na letra B, você tem uma palavra que deve ser acentuada. Nós temos o seguinte, é difícil lidar com pessoas sem caráter. Já temos a palavra difícil que foi colocada o acento, mas a palavra caráter precisa ter um acento gráfico. Por quê, professor? Porque caráter é uma palavra paroxítona terminada em R. Quando falamos de acentuação, é interessante observarmos sempre a letra que termina aquela palavra, porque é essa letra normalmente que vai dizer se ela tem ou não tem um acento. No caso, se eu for levar em conta a regra, a palavra caráter é uma palavra paroxítona. Veja que a sílaba mais forte é a do meio, caráter, caráter, e ela termina em R. Assim como recebe acento a palavra suéter, assim como recebe acento a palavra éter, assim como recebe acento a palavra poliéster, por exemplo, né? Então veja que todas as palavras que são paroxítonas terminadas em R são palavras que recebem o acento gráfico. Você pode levar em conta a regra ou você pode apenas fazer esse critério de associação buscando palavras parecidas, ok, pessoal? Vamos agora para a seguinte, deixa eu colocar aqui a letra D. Saberias dizer o conteúdo da carta? A palavra conteúdo está faltando o quê? O acento gráfico que ficaria aqui na letra U. Porque todas as palavras que tenham o I e o U isolados numa sílaba, bastaria você separar as sílabas da palavra conteúdo. Você percebe que ficaria o seguinte, ó, conteúdo. Quando você separa, deixa eu colocar um N aqui, quando você separa, toda vez que o I e o U ficar em sílaba isolada, como conteúdo, viúva, saúvo, saída, sempre que o I e o U ficarem numa sílaba isolada, você vai colocar o acento agudo nesta palavra.
Então agora a gente vai para a segunda questão, que diz o seguinte: nós temos uma frase: além do trem, vocês têm ônibus, táxis e aviões. Quantos acentos gráficos precisamos colocar nesta frase aqui? Faz aquela pausazinha no vídeo, tenta acertar a questão e aí você vai conferindo agora. Olha só, além é uma palavra que tem duas sílabas. Além é uma palavra que tem duas sílabas e ela termina em EM. Vou até destacar aqui esse EM. Então vamos primeiramente tentar rimar. Além vai rimar com a palavra, olha só, vamos colocar aqui, também. Além vai rimar com a palavra vintém. Além vai rimar com a palavra ninguém. O que é que a gente observa? Que todas as palavras oxítonas terminadas em EM recebem um acento gráfico. Então, além é uma palavra que terá o acento gráfico. Será que a palavra trem tem acento gráfico, pessoal? A palavra trem? Ora, vamos colocar aqui umas palavras parecidas com trem. Por exemplo, sem. Por exemplo, tem. Vamos colocar aqui também a palavra vem. E outras que vocês forem lembrando, bem, por exemplo, né? O que é que vai acontecer? Nenhuma delas tem acento, porque são palavras monossílabos tônicas terminadas em. Então, a palavra tem, trem, a gente não coloca o acento gráfico. Vocês, será que a palavra vocês tem um acento? Primeira coisa, lembre-se sempre, para saber se uma palavra tem acento gráfico, você deve olhar a sílaba tônica. Vocês, a sílaba tônica é o CES. Veja que ela é oxítona, terminada em ES. Então, vocês vai ser parecido com a palavra bonés, vai ser parecida com a palavra ipês, vai ser parecido com a palavra freguês, vai ser parecido com a palavra picolés. Vejam que todas elas têm acento, não importa se é agudo ou circunflexo. Então, eu vou concluir que a palavra vocês, sim, ela é uma palavra que precisa ser acentuada. Nós vamos agora para a palavra tem. Será que a palavra tem um acento gráfico? Essa parte aqui, gente, pode confundir muita gente, porque o tem, às vezes, possui acento circunflexo e às vezes não possui acento nenhum. Quando é que a palavra tem acento? Quando o seu sujeito for plural. Eles têm. Quando é que tem não tem acento? Quando o sujeito é singular. Ele ou ela tem. Então, nesse caso aqui, quando a gente diz que além do trem, vocês tem ônibus, táxis e aviões, vocês é um sujeito que está no plural. Isso significa que a palavra tem vai receber o acento circunflexo. Ônibus. Será que ônibus é uma palavra que tem um acento? Primeiro passo, o que é que a gente observa? Ônibus. Ônibus, sílaba mais forte, O. Ela é uma palavra proparoxítono. Todas as palavras proparoxítonas, se você for lembrar aqui algumas, vamos lembrar aqui de ótimo, é proparoxítono. Vamos lembrar de árvore, é proparoxítono. Vamos lembrar de pássaro, é proparoxítono. Todas as proparoxítonas são palavras que recebem acento gráfico. Então, a palavra ônibus também vai receber o acento gráfico, porque ela é uma palavra proparoxítono, certo? E agora a gente vai aqui para a palavra táxi. Você veja que a sílaba mais forte é a segunda, de trás para frente, ou seja, ela é uma palavra paroxítono. Veja, oxítono, se essa sílaba fosse a mais forte, paroxítono, porque a segunda é a mais forte. Uma palavra paroxítona terminada em IS. A mesma coisa você vai encontrar com a palavra tênis, a mesma coisa você vai encontrar com a palavra denis, a palavra cutis, né? Enfim, todas essas palavras paroxítonas terminadas em IS recebem o acento gráfico. Então, a palavra táxis também precisa do seu acento gráfico. Conclusão da história aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 palavras que precisam ter o acento gráfico. E aí, acertaram? Terceira questão. Assinale a alternativa em que há um erro de acentuação corrigindo-o. Então vamos lá. Letra A, chapéu. Letra B, hífen. Aliás, letra A, chapéu, hífen, ideia. Letra B, lápis, rainha, egoísta. C, tatuí, régua, taxista. Maracujá, rapé, cipó. Letra D, ruim, órgão e túnel. Letra E. Onde é que temos uma alternativa em que uma palavra não recebe acento? Bom, chapéu. Vamos lembrar que chapéu rima com troféu. Troféu tem acento, chapéu tem acento. Palavras oxítonas terminadas em EU recebem acento. Hífen. Hífen, ela é uma palavra paroxítona terminada em N. Palavras paroxítonas terminadas em N recebem um acento. Hífen, pólen.
Ideia é uma palavra paroxítona e vocês vejam essa terminação EI. O que é que a gente aprende aqui? Antes do novo acordo ortográfico, essa terminação EI de palavras paroxítonas como Coreia, Assembleia, Ideia, ou OI como jiboia, clarabóia. Então, esse EI e esse OI tinham acento gráfico antes do novo acordo ortográfico. Agora não tem mais. Então, de cara, por conta desta palavrinha aqui, a gente já identifica qual é a alternativa que precisa ser marcada. Será a alternativa A. Vamos ver a letra B. Lápis, lápis, tênis, júris, a mesma regrinha do paroxítonos terminados em S. Normal. Rainha não tem acento. Veja que uma coisa é você dizer saída. Esse I é acentuado em saída, porque depois do I nós temos uma sílaba comum. Rainha, depois desse I nós temos um dígrafo NH. Então, esse I já não recebe mais acento gráfico, certo? Normal. Egoísta, se o I e o U ficarem sílabas isoladas ou com S, o que é que acontece? Acentua. Tatuí, tatuí, o I fica numa sílaba isolada, acentua. Régua, palavra paroxítona terminada com ditongo, né? Sem vogal e vogal, acentua. Taxista, taxista, paroxítona terminada em A, não acentua. Maracujá, toda palavra oxítona terminada em A recebe acento gráfico. Rapé, assim como Pelé, assim como boné, né? Oxítonos terminados em E recebem um acento gráfico. Cipó, cipó, assim como a palavra carijó, mocotó, todas elas terminadas em O, sendo oxítonos, recebem acento gráfico. Na letra E nós temos a palavra ruim, é uma palavra oxítona terminada em IM, não recebe acento gráfico, assim como a palavra amendoim não recebe acento gráfico. Órgão, palavra paroxítona terminada com ditongo, órgão, assim como órfão, assim como sótão, recebe acento gráfico. Túnel, é uma palavra paroxítona terminada em L. Palavras paroxítonas terminadas em L recebem o acento gráfico, assim como álcool, assim como fértil, útil e túnel. Lembrando a vocês um detalhe, veja se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, ou seja, identifiquem a sílaba tônica dela, veja as letras que terminam a palavra, procure uma palavra parecida. Se você não encontrar, obviamente você vai para o plano B, a carta na manga, que é a regra da acentuação gráfica. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso aí. A gente se vê aí na próxima aula, tá bom? Até mais!